Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 13 de novembro, última rodada do Campeonato Brasileiro, último jogo do Corinthians na temporada, tá? Então a gente segue aí acompanhando esse último desafio aí de 2022. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês. E vamos para cima, porque hoje o John estará presente lá na Neoquímica Arena para o jogo Corinthians e Atlético Mineiro às 4 horas da tarde, tá? 4 horas da tarde, 38ª rodada do Brasileirão. E com o resultado de ontem, que o Flamengo perdeu para o Avaí, o Corinthians ou termina o campeonato na 4ª colocação ou termina em terceiro. Para terminar em terceiro, o Corinthians tem que vencer o Atlético Mineiro e o Fluminense teria que perder do Bragantino. Qual que é o problema? O time do Bragantino tomou 6-0 do Fortaleza na última rodada. 6-0. Caso o Fluminense empate com o Bragantino, o Corinthians não consegue mais ultrapassar, porque o Flu tem 20 vitórias no campeonato, o Corinthians, se vencer, vai a 19 vitórias. Então não teria como ultrapassar o Fluminense. Tá? Um empate do Flu com o Bragantino não resolve pra gente. O Bragantino teria que vencer o Fluminense e a gente vencer o Atlético Mineiro para bater aí a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa mudança de colocação renderia mais 2 milhões de reais ao Corinthians. Mas independentemente disso tudo, a expectativa é de uma boa partida contra o Atlético Mineiro em casa. O Corinthians não vai pro jogo hoje e a gente que vai para assistir, a gente que vai acompanhar de casa, não vai ligar a TV, não vai pro estádio para ver o Corinthians perder. A gente espera a vitória, terminar o campeonato com honra, tá? Terminar o campeonato com honra. E aí, dentro disso tudo, dessa última rodada, finalizando a temporada, temos Vitor Pereira, que não estará no banco hoje porque está suspenso, e acho que não decide hoje se fica ou não no Corinthians, tá? Eu acho que é outro ponto importantíssimo. A gente está com essa expectativa, falaram que após o fim do campeonato ele iria decidir, mas não acho que vai ser hoje. O campeonato acaba hoje, acabou, encerrou o jogo, Vitor Pereira, e aí? Não acho que vai ser assim, tá? Não acho que ele decide hoje. Até porque a família dele tá vindo pro Brasil hoje, tá? Para acompanhar a partida, deve estar um pouco mais tranquilo com ele. E aí, durante essa semana que se inicia, ele deve definir com a nossa diretoria, tá? Não tem nada definido se ele fica ou não, tá? Antes que o pessoal pergunte. E mais, não tem nem definida a data, tá? Os repórteres, obviamente, devem perguntar aí pro Duílio, Alessandro ou Roberto de Andrade, se eles derem entrevista hoje, qual é a data limite para a resposta do Vitor Pereira, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre essa expectativa, se o Vitor fica ou não. Sobre a partida de hoje, Bruno Mendes está suspenso, o próprio Vitor Pereira, como eu falei, está suspenso, Fagner e Fábio Santos retornaram, Gil treinou com bola ontem, tá? Deve ir para o jogo, e o Fausto treinou normalmente, família. Tá? Então a informação que a gente tinha aí, Fausto vai, não vai pro jogo, vai, não vai, vai, não vai. O Fausto treinou normalmente ontem, tá? No sábado treinou normalmente e pode jogar amanhã, ou hoje no caso, né? E pode jogar hoje contra o Atlético Mineiro. Ou pode ser poupado, entrar no segundo tempo, a gente não sabe, tá? Ele pode ser aí substituído por algum jogador no meio campo. A provável escalação é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Robert Renan e Fábio Santos, Duqueiroz, e aí a dúvida, Fausto, Ramiro ou Rony, tá? As 3 opções ali como volante, né, ao lado do Duqueiroz, como primeiro volante, ou então o Du vem para primeiro, joga o Ramiro de segundo, alguma coisa assim, e o Renato Augusto, tá? O Renato Augusto que não jogou contra o Coritiba, na frente, Vital, Roger e Yuri Alberto, sem novidades aí no ataque do Corinthians. Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Atlético Mineiro, rapaziada. Bom, ontem também tivemos a final do Campeonato Paulista Sub-20,
tá o jogo de volta, né, entre Corinthians e Santos e Corinthians, na verdade, que o jogo foi na Vila Belmiro. Primeiro jogo entre Corinthians e Santos foi 2-0 pro Santos, e ontem o jogo da volta ficou em 2-2, e o Santos se consagrou campeão paulista sub-20. O Miguelito abriu o placar, tá, o meia aí da equipe do Santos. O Corinthians buscou empate no fim do primeiro tempo com o Pedro, voltou pro segundo tempo, virou o jogo com o Matheus Araújo, então ficou 2-1, e o Corinthians pressionando. Teve oportunidades, não fez o gol, tá? O terceiro, que aí igualaria o confronto. E aí, no fim, tomou o gol do Miguelito, tá? E aí ficou 2-2, o Santos se consagrou aí campeão paulista sub-20. Obviamente que a gente fica triste com essa derrota, com essa segunda colocação no campeonato, mas temos um coletivo interessante na nossa equipe de base. Temos nomes interessantes. Temos jogadores que praticam o futebol, tá? O próprio Matheus Araújo, que vira e mexe, tá nos treinamentos do time principal. O Pedro, que já foi citado em diversas situações, tá? Temos jogadores interessantes nessa equipe sub-20 do Corinthians. A gente esperava uma vitória, um título, mas não veio. A gente foca aí na preparação para a próxima temporada e ver quem tem condições de já participar da equipe principal na próxima temporada. A gente lembra que tem a Copinha também, que se inicia aí no dia 2 de janeiro. Tá? Então é uma competição muito importante. Alguns jogadores aí acabam priorizando a Copinha. Depois, se forem bem, aí tem espaço no time principal, tá? Então a gente vai acompanhando aí a nossa equipe de base. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, a nossa diretoria, tá? Além do próprio Vitor Pereira, que busca renovação, já iniciou as conversas com os representantes do Guilherme Biro, também para renovar o contrato do nosso meia. É um jogador que recentemente teve a oportunidade aí no time principal, certo? No jogo contra o Goiás, né? Ele entrou aberto pela direita, muita gente criticou. Não é o lado que ele joga. Primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. É um garoto aí que normalmente joga por dentro. Pode jogar por fora? Pode. Mas ele é um meia. É o camisa 10 do nosso time de base. Certo? Ele chegou a jogar como lateral esquerdo, aí vem como meia, pode jogar aberto também, tá? Ele tem essa versatilidade, mas é um jogador extremamente jovem. Precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, para na frente a gente colher os frutos. E aí a situação é o seguinte, o contrato dele com o Corinthians vai até novembro de 2023. 30 de novembro de 2023. Final do ano que vem. Qual que é o problema? A última vez que renovaram o contrato dele, ele ainda tinha 16 anos. Tá? Tava no sub-17 ainda do Corinthians e tudo mais. Tá? Então assim, ó, muito tempo atrás que renovaram o contrato dele. Qual que é o problema? A multa dele é considerada baixa. Pro futebol brasileiro, a multa dele tá em 20 milhões de reais. Sabe quem tava assim também? O Vitor Roque, que hoje é centroavante do Atlético Paranaense e era jogador do Cruzeiro. Tava nessa de, é uma joia da base, é uma joia da base, é uma joia da base. O pessoal não renovou o contrato dele, não subiu a multa. O Atlético Paranaense foi, pagou a multa, eu acho que era de 30 e poucos milhões, pagou a multa e contratou o jogador. Então, para o Corinthians não perder o Guilherme Biro da mesma forma, a diretoria já está conversando com o staff dele, tá? Marcou uma reunião para o próximo final de semana aí do dia 20, 19 e 20, para sentar, conversar e buscar essa renovação com o jogador, subindo o valor da multa. Subiu o valor da multa? Tá tranquilo. Aí você tem tempo para trabalhar, entrega o jogador pro técnico, tomara que seja o Vitor Pereira, tá? Tomara que seja o Vitor Pereira, para ele lapidar o jogador e a gente, quem sabe aí, ter um craque no futuro com a camisa do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o CEO do Zenit, o Alexander Medvedev, deu uma entrevista aí para RB Sports, um veículo russo, e falou o seguinte: esta informação é falsa, de que o Zenit e o Corinthians estariam negociando uma troca de jogadores para o Yuri Alberto ficar no Corinthians.
Olhem bem, ouçam bem. Ele falou que a informação é falsa de que o Zenit e o Corinthians estariam negociando a troca de jogadores para o Yuri Alberto continuar no clube. Lembrando que o Mantuan já está lá, o Ivan está lá. E aí surgiu ontem, como eu trouxe para vocês, o interesse deles no Robert Renan ou no atacante Pedro da base, que inclusive o Pedro fez gol ontem. Eles queriam envolver um desses dois jogadores junto com o Mantuan para o Yuri Alberto ficar no Corinthians. Outro ponto importante da notícia, de que a taxa de transferências do Yuri estaria fixada em 16 milhões de euros. E não 25, que foi o valor que o Zenit pagou. Pô, se for 16, está muito mais próximo do que a gente esperava. O Mantuan foi fixado em 10. Se o Yuri estiver fixado em 16, a diferença é de 6 milhões de euros. E aí, 6 milhões de euros pelo Robert Renan é pouco. Pelo Pedro, eu entendo que é pouco. Que é um jogador que tem um potencial enorme. Qual que poderia ser a negociação? Ou o Corinthians pagar esses 6 milhões de euros, que a gente já pagou esse valor no falso, e foi um investimento, pô, que a gente não se arrepende. Se pagar isso daí no Yuri, pô, tá ótimo. O Mantuan fica lá, a gente paga mais 6 milhões de euros e resolve a negociação. Qual que é a contra-informação que a gente tem? Tá? O CEO do Zenit falou que a informação é falsa, não tem nenhum interesse em troca de jogadores. Ontem, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, final do Paulistão Sub-20, tivemos um representante do Zenit observando o jogo, e aí, ao que tudo indica que a gente tem informação, estava observando o atacante Pedro, da base do Corinthians, jogador de 16 anos. Ele foi pro estádio para ver o Pedro jogando. O Pedro fez gol ontem, tá? O primeiro gol do Corinthians foi do Pedro. O pessoal tirou foto do representante do Zenit. E hoje vai estar na arena para observar o Robert Renan. Então, assim, tem um representante do time dele observando o Pedro, vai observar o Robert Renan, e ele veio e falou que a informação é falsa, que não tem interesse, não tem negociação em troca de jogadores. E aí, rapaziada? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que está acontecendo nessa negociação? Lembrando, segundo o próprio RB Sports, que foi o veículo aí que trouxe essa informação, o valor do Yuri Alberto seria de 16 milhões de euros. Rapaziada, se for isso, tá muito mais fácil do que a gente pensou. A nossa conta era de 25 milhões de euros, lembra? Que foi o que o Zenit pagou pelo Yuri. Era a conta que a gente tinha. O Mantuan tá fixado em 10. A gente teria uma diferença de 6 milhões de euros, em torno aí de 30, 35 milhões de reais. Nessa média. Foi um valor que a premiação do Brasileirão, por exemplo, você vai e contrata o Yuri. Você tem a venda de outros jogadores. Você tem um dinheiro que pode chegar, por exemplo, da Taunza. Se já tivesse entrado na justiça, já tinha recebido 22 milhões de reais. De 30 que você precisaria, você pega mais 8, toque Zenit. Yuri, continua. Acabou. Você já tinha resolvido o problema. Tá? Então a gente vai aguardar aí os próximos dias, se o Zenit realmente vai estar interessado no Robert Renan ou no Pedro, pra gente ver como que flui essa negociação aí entre Corinthians e Zenit pela permanência do Yuri. Obviamente que a nossa torcida quer que o Yuri Alberto continue aqui. Comentem, por favor. Lembrando, família, que hoje estarei lá na Neoquímica Arena acompanhando a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro. Me acompanhem pelas redes sociais e amanhã a gente volta com o pós-jogo. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!